Pai, nós somos gratas ao Senhor por podermos estarmos aqui reunidas para adorarmos o Teu nome. Deus, nós queremos exaltar e glorificar o Senhor, porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a nossa adoração. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque através de Jesus Cristo, todas nós temos uma aliança de amor umas com as outras, ó Pai, porque nós fomos compradas, nós fomos redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença. Fique à vontade ao nosso meio para ministrar as nossas vidas. Pai, nós queremos agora também nos expormos à Tua santa palavra e queremos Te pedir, ó Pai, que a Tua palavra edifique as nossas vidas, que o nosso coração, a nossa mente possa estar cativa ao Senhor, para receber a porção da palavra do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode se assentar, sejam todas bem-vindas. É uma alegria nós podermos nos reunirmos, né? Pelo menos uma vez por mês, como mulheres, para estarmos aqui e compartilharmos um pouquinho, né, da palavra de Deus. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida a respeito do tema que a gente vai tratar hoje, né? Pela decoração, a gente já pode perceber. Eu quero falar a respeito do bom perfume. E aí, né, eu falei, vamos fazer uma decoração aí voltada, né, para isso. Antes da gente entrar na palavra, eu quero fazer um convite para você. Eu falei que a gente se reúne uma vez por mês, mas agora a gente vai ter a oportunidade de se reunir 2 vezes por mês. Nessa sexta-feira, nós estamos iniciando o projeto Carta de Amor. Eu falei um pouquinho no retiro, né? Falar aqui, nós estamos sem a projeção. Quem quiser olhar, está lá atrás, na tela lá, né? Na televisão está projetado, mas também vai ser enviado lá no grupo de mulheres. Então, Cartas de Amor. Por que esse projeto e qual a finalidade? Mês passado, a gente falou um pouquinho a respeito do amor de Deus, né? Como que Deus nos escolhe e tudo aquilo que nós, filhas, recebemos como herança, com a nossa herança, nós servimos as pessoas. E nós vamos começar a servir através da Cartas de Amor. O que isso tem... O que é esse projeto, né? Nós vamos estar escrevendo cartas, bilhetes para pessoas que hoje estão em tratamento no Centro de Oncologia do Hospital Santa Rita. Nós vamos iniciar esse projeto através de lá. A intenção é depois a gente ir para a nefro e depois ir para o hospital. Mas o nosso carro-chefe vai ser primeiro a oncologia. Para isso, nós vamos estar escrevendo cartas, bilhetes, com palavra de amor, com uma palavra de incentivo, uma palavra de acolhimento, uma palavra de cura, de fé, de esperança, para aquelas pessoas que receberam um diagnóstico, e muitas têm isso como um fim da vida. E nós sabemos que não é assim, porque um diagnóstico não determina o nosso fim, mas sim pode ser a nossa caminhada com o Senhor, o início de uma caminhada. E é isso que nós queremos levar para essas pessoas. Então, no mês de setembro, nós estaremos escrevendo para todo o público. Em outubro, especificamente, nós vamos fazer para as mulheres, em virtude do Outubro Rosa. Então, nós vamos iniciar o projeto na sexta-feira, 19h30, no templo aqui ao lado. Vamos nos reunir para estarmos escrevendo essas cartas. O que você precisa trazer? A sua boa vontade, né? Uma palavra de Deus, aquilo que Deus colocar no seu coração. Cada uma vai escrever uma carta? Não, você pode escrever quantas cartas você quiser.
é só porque a gente vai fazer sempre na segunda sexta-feira do mês. Mas é só na segunda sexta-feira? Não. Você pode escrever e trazer. Nós vamos ter uma caixa aqui para a gente poder depositar as nossas cartas e os nossos bilhetes, né? Porque eu acredito que a gente vai ter uma demanda grande para atender em nome de Jesus. E depois, no dia, a gente vai ter uma surpresa aí que a Maiara bolou, né? Para a gente selar essas cartas aí com muito amor e carinho. Ok? Então, sem mais demoras, né? Eu sei, mas nós estamos sem o telão, né? A gente tem até o vídeo sobre a Cartas de Amor, foi passado domingo no culto, né? Mas nós tivemos uma falha técnica aí com o nosso telão, então não está projetando nada. Então, vocês aguardam para domingo, mas a gente vai continuar todo mês a mês divulgando, tá? Então, diante de tudo que foi preparado aqui, né? E eu fiquei pensando, que palavra trazer, e faz umas 2 semanas, mais ou menos, Deus falou a respeito do perfume, o bom perfume. E como é gostoso, né? Quando a gente chega num lugar, numa casa, às vezes a gente vê isso em consultórios. Hoje em dia tem lojas, né, que tem a sua marca própria do perfume. Mas quando a gente chega numa casa que ela está bem arrumada, bem limpinha, e ela também está perfumada, é tão gostoso. Quando a gente tem exatamente ao contrário, né? Você fica lá, tem o dia, todas nós temos isso nas nossas casas, né? De recolher o lixo, porque o lixeiro vai passar. O lixo nunca tem um cheiro agradável, né? Muito pelo contrário, o cheiro é um mau cheiro. E a diferença, né, entre um cheiro ruim e um cheiro bom. E nós vamos falar a respeito desse perfume agradável, que o próprio Senhor Jesus fala a respeito disso. O texto bíblico que eu quero ler com vocês, ele se encontra em 2 Coríntios 2, do versículo 14 ao 17. Quem quiser abrir. Hoje nós não temos a projeção aí no telão, mas presta atenção. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quando eu falei a respeito do lixo, né, aqui fala que nós somos o bom perfume, a fragrância, né? Tanto para aqueles que servem a Deus, como para aqueles que ainda não servem. Porque aqueles que ainda não servem, o cheiro deles é um cheiro de morte. O nosso cheiro é um cheiro de vida. Eu fui acostumada na minha família, né, tá, minha irmã, minha sobrinha neta, não parece, né, mas tem uma sobrinha neta. E nós sempre fomos acostumados com perfumes, fragrâncias, hidratantes, óleos. A gente sempre foi bem acostumada a isso, né? E isso não vem de nós agora, mas, na verdade, foi passado de geração em geração. Se eu lembrar da minha avó materna, a Ariane está aqui comigo, não vai lembrar disso, né? A avó Francisca, sempre o cheirinho de leite de rosas. Nunca foi de usar aquele perfume nem nada, mas se chegava para beijar e abraçar a minha avó, sempre cheirava leite de rosas. Toda vez que eu sinto esse cheiro, minha memória volta lá na avó Francisca.
E tínhamos a avó Irene, que já era outra vibe, né? Amava, há anos atrás, né, viajar para a Argentina, comprar perfume, comprar sabonete, comprava talco, e sempre gostou dessas coisas. E nós fomos acostumadas com isso, né? De ambas as avós, passaram para a mãe, e aí estamos nós aí, a descendência toda continua perfumada, graças a Deus, né? Mas eu quero conversar com vocês 2 pontos, né? O que é necessário para se fazer um perfume? E aí a gente vê que o perfume ele passa por um processo bem longo até ele acabar, né? Desde o início que ele é preparado, até ele poder parar lá na prateleira e a gente poder adquirir ele. Esse processo leva em torno de 2 a 3 anos. E às vezes a gente olha, né, se fala assim, tá lá na prateleira, a gente não para imaginar os processos, quanto tempo leva, né, todo o trabalho que tem por trás da preparação do perfume. Mas a primeira coisa que se faz é a separação da matéria-prima. Então, vai se separar isso, né? E quando nós olhamos, e eu vou fazer a referência do perfume em relação a nós, mulheres. Então, a nossa matéria-prima, né? Quando nós olhamos para nós, um dia você foi sonhada. Não pelo seu pai e pela sua mãe, por eles também. Mas, em primeiro lugar, você foi sonhada, desejada, almejada e chamada à existência pelo próprio Deus. Foi Ele que nos fez, e cada uma de nós com uma característica individual. Eu amo, às vezes, ficar parada, qualquer lugar que eu dou um tempo que eu posso sentar e ficar observando as pessoas. Eu amo observar as pessoas, porque não existe cor de pele, não existe fisionomia, não existe nada que uma pessoa seja igual à outra, com exceções de gêmeos, né, univitelíneos, mas mesmo assim, cada um tem a sua própria característica. E é tão bom a gente saber, né, que nós somos uma matéria-prima, né, do perfume que Deus formou, né, através de nós, sabendo que nós somos sonhadas, desejadas e formadas por Deus, a ponto de Ele nos chamar à existência. Ou seja, a separação da matéria-prima é uma identidade única que todas nós temos. E aí vem algo que é essencial, que é o óleo, né? O óleo essencial. Então, precisa se extrair uma essência para se fazer um perfume. Só que a gente sabe que qualquer essência ou qualquer óleo, para que ele seja extraído, ele precisa ser amassado. Se a gente lembrar da uva, nós sabemos que ela precisa ser amassada. O azeite, ele precisa ser prensado. Só que muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades, desafios na nossa vida, e às vezes a gente fala assim, mas por que eu estou passando por isso? Isso aqui não é simples, isso aqui não é fácil. Mas Deus está ali extraindo uma essência. E muitas vezes nós falamos assim, eu queria não passar por isso, né? Eu tenho uma amiga lá da aba de Curitiba que ela fala assim, Deus, se o Senhor quer me ensinar alguma coisa, me ensina rápido, que eu não quero ficar aqui muito tempo nisso. E quando a gente olha assim, e você começa a observar, Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito com cada uma de nós, e ele sabe por que ele está tirando, né, extraindo de nós essa essência. E Deus, ele é soberano para saber quanto tempo cada uma de nós tem que passar por esse período.
E depois vem, né, nós vimos a separação da matéria-prima, a extração, né, do óleo essencial, e aí vem uma mistura, né? Vai começar a fazer a mistura do processo. E aí entra a figura do Espírito Santo. Misturar em nós. Conhecemos a Deus, aceitamos a Jesus, e aí o Espírito Santo vem e começa a fazer essa mistura em nós, a trabalhar em nós. Quando nós o permitimos, né? Depois vem a maceração. O tempo da maceração, muitas de nós não, nós não gostamos, às vezes, desse tempo de maceração. Por quê? É o tempo de espera, o tempo de nós esperarmos, o tempo de ir para a prateleira, o tempo de ficar no escuro, o tempo de ficar em repouso. Quantas vezes, né, em várias situações da nossa vida, a gente quer já sair fazendo, acontecendo e vamos lá, né? Mas Deus, Ele fala assim, espera. Agora é teu tempo de ficar aí em repouso. É o tempo de você estar aí no teu escuro. E Deus, Ele fica ali trabalhando, né, a essência, a mistura que foi feita. Mas muitas vezes nós já queremos pular da prateleira e sair fazendo as coisas. E lembrei agora, né? A gente não pode ser como a borboleta, né? Que tem o seu processo todinho, né? Desde o ovo até a lagarta, depois a borboleta, passar pelo casulo, né? Se você abre antes do tempo, ou você mata, ou você atrofia a borboleta. E ela não sai com todo o seu esplendor e com o propósito que ela tem. E muitas vezes, quando a gente tenta, né, pular da prateleira e sair fazendo as coisas por conta própria, a gente não está preparado. Só que existe esse tempo de preparo e que nós temos que nos sujeitarmos a ele. Depois nós vemos o tempo da filtração, tirando as impurezas, né? Então, também, aí vem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está em todo o tempo, mas precisa ser tirada as impurezas. Por quê? Né? É extraído, vem a essência, filtra, né? Vai filtrar ali. Para quê? Para que possa sair a essência em si limpa. Para que não tenha nenhum tipo de resíduo. Para que aquilo seja realmente puro, da melhor qualidade. Depois, o perfume vai estar preparado, está tudo certo. Vem o envasamento, né? Envasar o perfume, colocar numa embalagem, colocada num frasco. Depois de todo esse processo, né, é que a gente vai parar dentro de um frasco, ser envasado. Aí, o produto está pronto. Ele está pronto para ser usado, né? Ou seja, nós estamos preparadas por Deus para sermos usadas. Só que nós temos que passar por algo chamado controle de qualidade. Nós estamos prontas lá, mas vamos dar uma passadinha pelo controle de qualidade. E aí Deus testa a gente para ver se realmente nós estamos preparadas para sermos usadas. Então, às vezes a gente olha, né, o controle de qualidade, quem trabalha nessa área, são várias especificações que se tem até, né, aquele produto realmente poder ser usado. Então, precisa se passar pelo controle de qualidade. E Deus vai testar realmente se a gente está preparada. Fomos envasadas, passamos pelo controle de qualidade, já fomos preparadas lá atrás, né? E agora, hora do armazenamento. Então, estamos embaladas, agora a gente vai ser armazenada. Ou seja, vai ser ajuntado, amontoado, guardado, todo mundo
junto, né? E vai ser, depois disso, né? Vamos passar pelo transporte. E aí vem o importante. Deus, ele vai nos colocar aonde Ele quer. Muitas vezes a gente fala assim, Deus, mas eu que quero escolher. Eu vou escolher. Fica eufórica, né? Aí eu vou escolher. Quem nos escolhe e nos coloca no lugar certo é Deus. E muitas vezes a gente já quer, né? Eu vou sair aqui de perto das minhas amigas, né? A gente está todo mundo juntinho lá, perfume por perfume, uma colocada ao lado da outra, né? Parece desenho, assim. Imagine aquela embalagem de perfume pulando e querendo criar a perna e sair sozinha. Então, é Deus que vai nos transportar, né? Ele vai nos colocar aonde Ele quer, não é aonde a gente quer. Confesso para vocês que quando eu cheguei aqui em 2010, fazem 14 anos que nós estamos já em Maringá, jamais imaginava estar onde eu estou hoje. E eu tenho certeza que quem me trouxe, me colocou aqui foi Deus, porque se não fosse Ele, né, não estaria aqui, né? E aí, depois de tudo isso, nós temos o processo da comercialização. Aí sim, né, vem o público-alvo querer adquirir a gente. Ou, né, para quem nós vamos servir? Vou servir nas mulheres? Vou atender crianças em situação de risco? Vou atender mendigos? Vou ser chamado para trabalhar com idosos? Prostitutas? Todas nós temos uma finalidade, né, como perfumes, trabalharmos na nossa casa, no nosso trabalho, nas frentes ministeriais da igreja. Só aí a gente já tem um leque de coisas, né? Profissionalmente, onde nós atuamos ou vamos atuar. Então, essa comercialização, todos esses processos, né? Então, nós vimos aí, ó, separação da matéria-prima, extração do óleo essencial, mistura, maceração, filtração, envase, o produto pronto, passar pelo controle de qualidade, o armazenamento, o transporte e a comercialização em todo o processo da elaboração do perfume, ou seja, das nossas vidas. Quem cuida disso é Deus. Muitas vezes a gente quer tomar aí, o controle das coisas, mas quem faz todo esse processo dentro de nós é Deus. Quando você para refletir sua vida, né? Começa a fazer uma volta e vai lá no túnel do tempo, né? Desde que as nossas mães estavam grávidas de nós, desde a nossa infância, tudo que nós passamos durante a nossa infância, o quanto Deus foi fazendo uma transformação na nossa vida, durante toda a nossa vida, e até nós chegarmos ao dia de hoje. Tudo que você passou, tudo que você já viveu, Deus estava no controle de tudo isso. Algumas coisas nós fazemos escolhas, né? Algumas não. Nós fazemos escolhas todos os dias. Mas quando nós fazemos escolhas debaixo da orientação do Espírito Santo, o resultado, ele é diferente. Porque aí Deus está no negócio. É diferente quando nós fazemos as nossas escolhas sozinhas. Foi no retiro, será que foi falado? Eu não lembro se foi no retiro ou se foi uma palavra aqui, né? A respeito de que as crianças acabam, muitas vezes, trazendo as famílias para a igreja, né? E eu lembro que, quando eu era pequena, meus pais frequentavam uma igreja, né? Eram membros de uma igreja, e essa igreja rachou, e eles saíram. Só que eles saíram e eles não foram para lugar nenhum. Nessa época eu tinha 9 anos de idade. A gente foi em algumas casas, o que a gente diria hoje de grupo caseiro, talvez.
com alguns amigos, assim, tal, se reunia, mas eu decidi, né, e eu olho e falo assim, é Deus, né, por conta própria, aos 9 anos de idade, ir para uma igreja. E eu ia e voltava sozinha. Dava mais ou menos umas 20 quadras até chegar na igreja. Mais ou menos isso. Então, eram 20 para ir, 20 para voltar. Aí, chegou um determinado dia, Dia das Mães, a mãe olhou para mim e falou assim, não vai na igreja hoje? Eu falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque é Dia das Mães, todo mundo vai comemorar, né? E eu falei, e a senhora não está comigo. E, a partir daquele dia, toda a família começou a ir lá. E é isso mesmo, né? Porque, ó, Deus, ele junta algumas peças, né? Ele vai juntando, e a importância, muitas vezes, de nós, mães, né? Trazermos os nossos filhos desde pequenos para aprenderem a respeito, né? De que eles também são o bom perfume de Cristo. E agora eu quero, então a gente viu o que é necessário para fazer um perfume, e agora do que é formado o bom perfume de Cristo. Que até agora nós falamos a respeito, né, de todo o processo, como o perfume é feito, quais que Deus trabalha na gente, mas agora do que é formado o bom perfume de Cristo. Primeiro ponto, né? Servir. Servir é prover, é cuidar, é acolher, é assistir alguém. Então, Jesus, ele sempre fez isso. Ele sempre serviu, ele sempre acolheu, ele sempre trouxe alguém para perto dele, ele sempre assistiu, ele sempre cuidou, ele sempre proveu a necessidade de alguém. Para isso, eu vou ler o texto de Mateus 25, 40. Diz assim, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós precisamos aprender a servir como Cristo serviu. Isso é fazer parte do perfume de Cristo. Segundo, a fé. Fé é convicção da verdade. Nós precisamos estar convictas da nossa fé. Nós precisamos ser convictas da nossa verdade. Jesus, ele sabia qual era o propósito, para que ele veio fazer, para aquilo que ele foi chamado. E a gente não pode olhar para Jesus e pensar assim, Jesus, agora eu estou em dúvida. Não tem como a gente imaginar, né? Jesus em dúvida. E aí, Hebreus 11:6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando alguém olha para nós, né, cristãos, não estamos falando de uma igreja, somos filhas de Jesus, filhas de Cristo, filhas de Deus, né, através de Jesus Cristo. As pessoas olham para nós e falam assim, tem fé. Quantas vezes já fomos abordadas aqui por alguém falando assim, ora por mim, né? Ora por mim, porque eu sei que você acredita. Lógico, nós temos que ensinar as pessoas que elas têm fé, que elas têm autoridade dada por Deus. Mas nós temos fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Outra coisa que Jesus fazia, orava. Orar é falar, é conversar com Deus. E os discípulos, a gente vê eles não pedem falar assim, Jesus, como você faz um milagre? Como você cura alguém? Não. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, nos ensine a orar. Ensine a gente a orar. Como que ora? Então, uma das coisas que nós temos que fazer diariamente é orarmos. Orarmos em secreto. Orarmos sem ninguém estar vendo, né? Orar em secreto e teu pai que te vê,
te recompensará. Orai sem cessar. E aí nós vemos vários textos na palavra de Deus falando a respeito da oração. Mas eu quero lembrar aqui, né, a respeito da armadura de Deus. A oração, ela faz parte da armadura. Então, Jesus, ele nos orientou a respeito da armadura. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos orar, né? Nós queremos estarmos revestidas da armadura de Deus. Vamos começar por aqui, né? Pelo capacete da salvação. Orarmos. Efésios 6, do 17 e 18. E aí, nós somos revestidas da armadura de Deus. Eu sempre pedi para Deus, né? Porque eu tive uma perda da memória do meu pai, logo depois que ele faleceu. Por 5 anos eu não lembrava dele. Quando eu voltei a lembrar, eu lembrava muito pouco. Até que uma vez, num retiro na aba, eu falei, Deus, eu quero recuperar minha memória. E esses dias eu estava lembrando, acho que eu compartilhei lá no retiro, na hora de um café, que nós estávamos, eu vi a imagem, e eu falei, gente, a gente orava na hora do almoço. Mas eu não lembrava disso. E aí eu lembro que a mesa, assim, e estava aquela forma de coxinha, a milanesa. E eu fui e pus no meu prato, enquanto estávamos orando. E meu pai foi lá e pegou a coxinha e pôs no prato dele. Eu fui lá, peguei a coxinha e peguei de volta. Depois ele perguntou por que eu tinha feito isso durante a oração. Eu não questionei ele, porque ele também estava de olho aberto e olhando o que eu estava fazendo. Mas eu falei, na Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. E eu falei, Deus, uau, a gente orava no horário nas refeições, no horário do almoço. E a gente fazia isso todos os dias, era o dia. Nosso almoço era tempo de sentar e conversar e bater papo. Então, servir, fé, orar, né? Lágrimas. Sabia que, dependendo da situação que a gente está chorando, né? Deus olha e fala assim, por que você está chorando se eu já fiz tudo? Mas tem algum tipo de choro, de lágrima que nós derramamos, que Deus realmente, Ele vê, né? Então, nós podemos chorar, né, quando a gente está em pranto. Nós podemos ter um lamento, né, uma tristeza, quando a gente passa por uma perda, por um sofrimento. Nós podemos chorar de alegria. Eu tive uma experiência como nunca no sábado de manhã, lá no retiro. Até a Ju veio falar comigo que a Giovana estava preocupada, achando que poderia ter acontecido alguma coisa. Mas não, foi um quebrantamento que eu chorei a manhã inteira, sem parar. E eu falei, Jesus, isso nunca aconteceu comigo. E eu estava tão alegre, estava tão feliz e pela experiência, né? Então, nós podemos ter as nossas lágrimas vertidas, sim. Salmo 51, versículo 16, a parte B, diz assim, que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, Deus, Ele ama um coração quebrantado e contrito. Nós podemos chorar diante da presença do Senhor em adoração, em gratidão a Deus. Porque a gente chora para Deus só por estar triste, por estar amargurado, por estar chateado. Não, nós podemos chorar porque nós estamos alegres, porque nós estamos contentes, estamos felizes. Eu lembro o dia que a gente recebeu a notícia, tanto da Isabela como do Davi. A primeira coisa que eu fiz foi chorar. Talvez a maioria de vocês chorou a hora que viu um teste de gravidez. Eu não, foi quando eu recebi a notícia de que eles já estavam ali prontinhos para a gente ir buscar.
não passei por todo esse processo, mas eu lembro que eu chorei de alegria e saía contando. Foi num dia de musical de Natal na igreja, e eu lembro que eu falava assim, minha filha nasceu, minha filha nasceu. E aí todo mundo dava. As pessoas que estavam por dentro ali, né? Lógico que era com elas que eu compartilhava, né? Mas aquela alegria, assim, minha filha nasceu, né? E fui conhecer 3 dias depois, mas minha filha tinha nascido, a promessa estava ali. Outra coisa que nós precisamos ter, discernimento. Jesus, ele tinha discernimento. A hora que ele ia julgar uma coisa, falar com uma pessoa, é uma verdade, é uma mentira, precisa de uma orientação. Que orientação eu vou dar? E, às vezes, a gente tem essa responsabilidade, né, com as pessoas. Nós temos aqui mulheres que lideram grupos familiares e, às vezes, alguém vem se aconselhar conosco. Ou você precisa orientar o seu próprio filho, sua própria filha, e você quer dar uma orientação, mas você precisa ter discernimento. Porque muitas vezes, né, pode ser uma bela emboscada que está sendo construída ali, e a gente precisa ter esse discernimento, né, entendimento a respeito de uma circunstância. 1 Coríntios 12:10, parte A, diz assim: há outros, né, fala dos dons que Deus dá para nós. Há outros, operações de milagre, há outro, profecia, há outro, discernimentos de espírito. Então, nós precisamos buscar isso. Os dons de Deus, eles estão disponíveis para nós. Assim como os dons do Espírito Santo, assim como os dons ministeriais que Jesus também nos deu. Nós precisamos buscar os dons que Deus nos deu. Mas um só? Não. Nós temos acesso a todos eles. E como é bom a gente poder ter discernimento. Eu tenho uma amiga bem chegada de coração, assim, que é a mulher que eu vi com maior discernimento na minha vida até hoje. Muitas de vocês conhecem ela, é a Sabrina. E essa mulher, ela tem um discernimento a respeito das situações e tudo. E eu fico espantada de ver. Mas por quê? Uma afinidade aí bem estreita com Deus, né? E nós precisamos ter discernimento, porque todos os dias nós temos que fazer escolhas, temos que tomar decisões, e nós precisamos disso. Vinculado a isso, nós precisamos da sabedoria. Ninguém duvida aqui que Jesus era sábio. Inteligência ampla e completa, usada do conhecimento sobre diversos assuntos. Imagine a gente ter uma inteligência ampla e completa sobre todos os assuntos. Nós podemos ter isso? Podemos. Salomão não teve? Teve. Ele pediu para quem? Pediu para Deus. E lá no livro de Tiago, fala, né, a respeito disso. Diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhes-á concedida. Então, se nós queremos sabedoria, nós temos que pedir a Deus. E Ele não vai se opor, mas Ele vai nos conceder sabedoria. E quantas vezes, né, nós precisamos diariamente de sabedoria. Mas será que nós temos orado todos os dias pedindo sabedoria? Orado sim, mas pedindo sabedoria todos os dias? E nós precisamos, né, por último aí, se a gente for ver o bom perfume de Cristo, tem N coisas, né? Eu peguei algumas coisas aqui para a gente dar uma pincelada. Guardar as coisas. Nós precisamos aprender a ser silenciosos, ficarmos calmas, caladas. Tem coisas que é para a gente falar, tem coisas que não é para a gente falar. E aí eu lembrei lá de Eclesiastes 3:7, parte B, que diz assim: tempo de estar calado e tempo de falar.
Eu amo esse texto de Eclesiastes, né? Porque ele é um guia para a gente e para todas as coisas. Tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rasgar, tempo de costurar, e aí tempo de falar e tempo de ficar quieta. Tem coisas que a gente não precisa falar. Então, a gente precisa aprender muito a respeito disso. Nós vimos aqui, né, a respeito do cérebro, que nós falamos, 20 mil palavras, os homens, 7 mil. Então, nós falamos muito mais. Então, nós temos que aprender também que existe o tempo de nós ficarmos caladas. Esses são alguns dos aspectos do que é formado o bom perfume de Cristo. Só que o próprio Senhor Jesus diz que nós somos o bom perfume dele, né? A palavra de Deus fala a respeito disso. Então, nós já vimos e sabemos como é todo o processo do perfume, etapa a etapa, até chegar nas prateleiras e poder ser adquirido. Nós podemos ser presenteadas, né? Ou podemos adquirir perfumes. Podemos ou não podemos, né? Eu amo, por exemplo, ganhar perfume. E nós podemos presentear também. Só que, se nós deixarmos o perfume embalado dentro de uma caixa, ele não serve para absolutamente nada. Nós somos o bom perfume de Cristo. Se nós ficarmos quietinhas, sem demonstrarmos nada a respeito de Jesus, nós somos como uma caixa com frasco lindo, com perfume maravilhoso dentro, mas sem nenhuma utilidade. Tem um ditadinho que diz que nos pequenos frascos estão os melhores perfumes. Eu acho interessante esse ditado, né? Mas nós somos o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar esse bom perfume. Em cima do texto que a gente viu lá no início, né? Tem pessoas que ainda estão mortas para Deus, ainda não foram transportadas, né? Do império das trevas para o reino da luz. Mas cabe a nós, às vezes, sermos um canal, o bom perfume, para que essa pessoa possa ser transportada de um lugar para o outro. Porque essa pessoa está cheirando morte, nós cheiramos vida, vida em abundância. Então, nós precisamos exalar esse bom perfume. Nós precisamos ter a atitude de sairmos de dentro do frasco. Sermos borrifadas por aí, né? E exalarmos a essência de Jesus. Todo perfume, hoje em dia é legal, né? Você vai lá, se clica num perfume, já vem lá toda a pirâmide olfativa do perfume. Hoje a gente sabe que um perfume ele não tem uma essência só, ele tem uma que é predominante, mas tem a olfativa, tem uma série de essências lá. E é uma pirâmide olfativa. Nós, todas, fazemos parte dessa pirâmide olfativa do bom perfume de Cristo. A Juliana carrega uma essência da qual a Shirley não tem. A Valéria carrega uma essência que a Diane não tem, que a Ana não tem, que a Bruna não tem. Então, todas nós temos uma essência que quando é unida, quando nós nos juntamos, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Eu alcanço pessoas com a essência que eu tenho em mim, ok, mas nós juntas, imagine nós reunidas hoje aqui, né? Que perfume que nós temos, todas nós juntas. E nós precisamos exalar esse bom perfume para as pessoas. E aí eu fui ver o texto de Êxodo,
no capítulo 30, que vai falar a respeito da preparação do óleo da unção. E eu falei, gente, a gente tem que gostar de perfume, né? Eu falei, Jesus, ele amava perfume. Ele foi preparado, né, para o seu sepultamento através de Maria, que veio ungir os seus pés com aquele perfume tão caro, né, que Judas, de olho no dinheiro, questionou ali, né? Podia dar aos pobres, nada. Judas estava de olho, era na verdade quanto aquilo tinha custado. Não estava nem aí com os pobres, na verdade. Mas quando eu fui ver, né, e a Bíblia fala do perfumista. Então não é algo novo, já se existia lá. E quando Deus começa a dar as orientações de como seria a questão do tabernáculo, como seria construído, né? Quem estava habilitado ali para fazer as cortinas, quem estava ali para fazer toda a questão de decoração, ornamentos, quem ia fazer os móveis, todo o mobiliário ali. Então, cada peça que era feita ali, ela tinha um propósito. E ali Deus dá uma orientação para o perfumista, de como deveria ser feito o óleo da unção. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 rim. Disto farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Eu queria sentir esse óleo, o perfume desse óleo, porque foi o próprio Deus que falou que era para ser feito assim, através das mãos de um perfumista. Deus, ele ama o cheiro. Deus, ele ama o perfume. Deus, ele nos ama, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Eu quero ler o último texto, que está em Efésios 5, 2. Quem está anotando, né, o texto de Êxodo foi Êxodo 30, do 22 ao 26. E agora eu vou ler Efésios 5, 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Somos filhas amadas de Deus, né? Então, nós temos que andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus, ele se entrega como aroma suave. Se a gente pensa em Jesus na cruz, você pensa nele sujo, ensanguentado, né? Com seu corpo todo dilacerado. Mas, né, antes Jesus já tinha recebido um perfume. Depois as Marias vão lá, né, também para fazer toda a limpeza, lavar o corpo de Jesus. Como o perfume, ele faz parte da palavra de Deus. E nós somos o bom perfume de Cristo. Então, uma vez eu vi, ele era designer de moda, também foi apresentador de TV, Clodovil Hernandes, né?
quem conheceu e ouviu Clodovil, eu lembro que uma vez ele falou assim, a mulher ela pode se perfumar, mesmo ela não tendo um perfume. Se você não tem um perfume, você vai fazer um chá de camomila e você vai, no final do seu banho, jogar aquilo, né? Aquela água vai descer sobre você e você sai perfumada com um chazinho de camomila. E nós temos, né, várias formas de como nos perfumarmos e termos isso, né? Deus, qual é a minha fragrância? Qual é a minha essência? A minha essência está como a essência de Jesus aqui, né? Que servia fé, oração, lágrimas, discernimento, sabedoria, e sabia guardar as coisas, sabia o tempo de falar e o tempo de ficar quieto. Todas nós temos a verdadeira fragrância de Cristo e nós podemos espalhar isso para as pessoas. Quando eu li o texto de Êxodo 30 ontem, eu fiquei pensando, né, 30 ontem à noite, né, vírgula, ontem à noite, 30 ontem. Eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, que perfume nós podemos colocar na nossa igreja? Para que as pessoas entrem aqui. Estou falando de perfume, perfume mesmo, né? Da gente ter um perfume característico da nossa igreja. Aquilo que eu falei, né? Hoje a gente vê M. Martin, Capodarte, tantas lojas que têm o seu próprio perfume, né? E Deus, Ele se agrada disso, porque foi feito um óleo, né? O óleo da unção para ser colocado dentro do tabernáculo, porque Deus ama fragrância. Então, eu espero, né, do meu coração, assim, eu trouxe algo bem feminino, mas que Deus ama, que é o perfume. Nós somos o bom perfume de Cristo. E é tão gostoso a gente saber, né, que Deus, Ele inala, né, quando fala a respeito que Deus inala. Qual o perfume que Deus sente? A nossa adoração. A palavra de Deus fala que quando Deus inala, Ele inala a nossa adoração. Queria pedir para você se colocar em pé. A gente já está encerrando, vamos para a parte da comunhão, uma parte boa, né? De batermos papo, estarmos juntos, comermos, né? Termos a nossa ceia ali, todas juntas. Pai, obrigada por essa noite, obrigada porque nós sabemos que foi o Senhor que preparou para nós. Deus, obrigada porque nós somos o bom perfume de Cristo. Deus, nós não queremos somente estarmos numa embalagem bonita ou ficarmos fechados dentro de uma embalagem, estarmos dentro de um frasco belíssimo, mas nós queremos exalar o bom perfume de Cristo aonde nós estivermos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja nas nossas atividades dentro da igreja, seja ao encontrarmos uma pessoa que quer um conselho, que quer uma orientação, que quer uma oração. Deus, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, que Cristo possa ser o nosso norte. Nós sabemos que Ele é a nossa essência, a essência pura, é o perfume agradável do Senhor. Deus, que a fragrância de Cristo seja derramada sobre as nossas vidas, para que nós possamos exalar isso às outras pessoas. Deus, que nós possamos exalar isso dentro da nossa casa, que nós possamos exalar o perfume, ó Pai. Deus, que nós possamos ser tocadas pelo Senhor e que nós possamos descobrir a cada dia e sabermos que a cada dia o Senhor extrai uma essência nova de nós, do nosso espírito, e que nós possamos esperar no Senhor o tempo certo, o público-alvo que o Senhor deseja, que nós sejamos usadas, ó Pai, que nós possamos ter a graça, a sabedoria vinda do Senhor, Pai, que nós possamos ter fé, que nós possamos ter servir, que nós possamos orar, que nós possamos chorar, que
que nós possamos ter discernimento, que nós possamos ter sabedoria e sabermos o tempo de falarmos e de nos aquietarmos. Senhor, nos conduz, nos dá sabedoria, ó Pai, para exalarmos o Teu perfume nos lugares apropriados, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a cada uma das minhas irmãs que está aqui nessa noite, que toda a família aqui representada seja agraciada e permaneçam abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigada pela presença de vocês.